Bem no meio do livro do Apocalipse, existe uma frase que define o destino de vários mártires. Eles morreram pelo testemunho que sustentavam. Mas que testemunho é esse exatamente? A resposta para essa pergunta pode mudar muita coisa sobre como a gente entende o que é ter fé. Vamos dar uma olhada nisso. A cena que a gente encontra aqui no Apocalipse é fortíssima, né? As almas daqueles que foram martirizados. E o motivo do sacrifício deles é dito com todas as letras. Foi pela palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Uma lealdade que para eles custou a própria vida. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. O que era esse tal testemunho? Poxa, deveria ser algo muito valioso para que alguém estivesse disposto a morrer por ele, certo? Só que a resposta talvez não seja tão simples quanto parece à primeira vista. A primeira ideia que vem à cabeça, claro, é que se trata do testemunho pessoal deles, sabe? Aquela declaração de fé que eles faziam em Jesus. E olha, faz todo sentido. Mas e se o texto estiver querendo dizer algo a mais? Algo mais específico, mais profundo? A questão toda gira em torno disso aqui. Será que esses mártires morreram por um testemunho sobre Jesus? Ou seja, a fé que eles mesmos declaravam? Ou será que foi por algo mais concreto, um testemunho que veio do próprio Jesus para eles? Uma revelação direta que eles receberam e guardaram. A diferença parece pequena, mas na prática muda tudo. Então, como a gente descobre qual é a certa? A parte boa é que o Apocalipse muitas vezes explica a ele mesmo. As pistas para desvendar esse enigma não estão escondidas em algum lugar, elas estão ali, no próprio livro. A primeira pista vem do autor, o próprio João. Ele fala que foi exilado em Patmos pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Repara bem na forma como ele fala. Ele não foi exilado por uma crença abstrata, mas por algo que ele tinha, algo que ele possuía. A segunda pista, então, é ainda mais clara. Lá no finalzinho do livro, o próprio Jesus fala que enviou um anjo para testificar estas coisas. E o que seriam estas coisas? Ora, toda a revelação que João recebeu. Ou seja, o livro do Apocalipse, ele mesmo é o testemunho de Jesus. E a última pista, que está logo no comecinho, amarra todas as pontas. O texto diz que João deu o testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está agindo como um porta-voz, entende? Ele está retransmitindo uma mensagem que recebeu. Ele é uma testemunha do testemunho de outra pessoa, que no caso é Jesus. Então, quando a gente junta todas essas peças, o cenário fica bem claro. O testemunho de Jesus não é só a nossa fé nele, é todo o conjunto de revelações que vem dele, o que inclui os evangelhos e a própria profecia do Apocalipse. Não é só o ato de crer, é o conteúdo daquilo em que se crê. Certo. Mas por que essa diferença toda é tão importante? Porque dentro da narrativa do Apocalipse, ter esse testemunho se torna a marca, o sinal de identificação daqueles que são realmente fiéis a Deus. É como se, no grande conflito que o Apocalipse descreve, a expressão "o testemunho de Jesus" traçasse uma linha na areia. De um lado ficam os que têm esse testemunho, do outro, os que o rejeitam. É basicamente o que separa a adoração verdadeira da falsa. Quer um exemplo? Olha só como o povo fiel de Deus é descrito no fim dos tempos. Eles têm duas características bem claras: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. De novo essa ideia, não é algo que eles apenas sentem, é algo que eles possuem. E com isso, a gente chega ao ponto final, onde todas essas peças se encaixam e formam uma imagem muito poderosa do que significa ser uma testemunha de verdade. A conclusão é, bem, é impossível de ignorar. O testemunho pelo qual os mártires morreram não era só uma crença subjetiva, um sentimento. Era, como a fonte diz, uma posse objetiva. Um conjunto de verdades que eles receberam de Jesus e que se recusaram a abrir mão, mesmo que isso custasse a vida. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem forte para refletir. Se o testemunho de Jesus é uma verdade objetiva, algo que se recebe dele, o que isso quer dizer sobre ser fiel hoje em dia? Talvez a fidelidade não seja só sobre o que se sente ou o que se diz, mas sobre a verdade que se recebe, se guarda e se defende, custe o que custar.